Olá a todos e todas, eu me chamo Cláudia Moraes, sou professora da Universidade Federal de Santa Maria, no sul do Brasil, e eu trago para vocês hoje os resultados parciais de uma pesquisa que eu estou iniciando sobre os tópicos de direitos humanos na cobertura da mudança climática aqui no Brasil. E aí, para esse trabalho, eu fiz um recorte tanto temático quanto também de observação, que eu vou mostrar para vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse espaço da mudança climática, ele vem evoluindo cada vez mais e a gente está no momento da repercussão desse sexto relatório, em que ficou bastante claro, bastante assertivo e objetivo o limite que a gente tem para agir em prol do enfrentamento da mudança do clima. Então, nesse sentido, as consequências da mudança climática já são sentidas também por uma série, milhares de pessoas ao redor do mundo, eventos extremos e etc. E nesse momento, o que a gente precisa é justamente ajustar tanto o enfrentamento da crise climática quanto os problemas ou as questões da desigualdade social pela justiça climática. Os desafios, então, que o PCC traz nesse sexto relatório, existe essa discussão e as possibilidades do ponto de vista dos aspectos ambientais, mas também associados a aspectos econômicos e sociais. Existe uma preocupação explícita em relação aos tópicos da justiça climática, tendo reflexos na distribuição de recursos, de responsabilidades, bem também como pensar como a gente faz a inclusão social. E isso é especialmente importante para os países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos, como no caso do próprio Brasil. Os dados do IPCC, então, eles trazem esse grande alerta, mas também um caminho, um plano, assim como a gente teve recentemente, né, no Acordo de Paris, a Agenda 2030, que vai tratar da mesma forma um espaço de que é preciso agir para pensar como atribuir, né, valor para esse novo cenário, onde a gente precisa fazer sérias mudanças para conter essa mudança do clima, ou para pelo menos minimizar os seus efeitos. O objetivo do trabalho, então, eu vou ser um pouco mais objetiva por causa do tempo, dizer que é uma alegria estar aqui no evento com vocês, espero receber feedbacks do trabalho, até porque eu estou construindo, então eu gostaria muito de saber que outros caminhos eu possa verificar também nessa minha pesquisa. Pensando no jornalismo, né, de meio ambiente, jornalismo ambiental, a gente vai analisar os dois principais portais brasileiros de notícias. E o nosso recorte de tempo, então, foi de agosto de 2021 a abril de 2022, quando a gente teve nesse período a divulgação dos GTs 1, 2 e 3 do IPCC, onde cada um com uma temática diferenciada, mas a gente agrupou todo o conjunto de dados para perceber uma repercussão geral dessa divulgação pelos portais. A gente escolheu esses portais que são os portais G1 e o UOL, que são os portais de maior acesso, credibilidade, enfim, são veículos hegemônicos já tradicionais de consulta e de acesso das pessoas, né? A gente tratou como análise de conteúdo, então, uma pesquisa qualitativa, pensando em verificar como foi a abordagem quanto aos direitos humanos nas notícias desses portais brasileiros. Para vocês terem ideia aqui, para a escolha dos portais, a gente justamente viu um levantamento da Reuters Institute que trouxe que Globo News dentro do G1, né, G1 com Globo News, e o UOL Online, que tem outros também, como a Folha de São Paulo, né, como são portais, eles agregam conteúdos de outros veículos, eles são os veículos que têm o maior uso e são considerados mais confiáveis, e por isso a nossa escolha desses dois primeiros, pelo menos nessa primeira fase da pesquisa. A gente fez o recorte de observação, buscando no Google como que, pela relatório IPCC, né, nossa busca pela chave, naquele período que eu mencionei para vocês, de agosto de 2021 a abril de 2022. Então, voltando lá, né, a gente tem essa dinâmica aqui dos principais veículos e a gente tratou os dados pelo software NVivo, né? Então, a gente colocou todos os PDFs desse recorte nesse software e esse software, então,
a gente começou a extrair dados para verificar as possibilidades de análise. Numa nuvem de palavras inicial desse corpus, né, tanto aqui a gente tem essa nuvem de palavras geral do G1 e do UOL, porque, como eu falei, nosso objetivo não é comparar, é ter essa dinâmica dos dois em conjunto. E a gente viu que as mudanças climáticas elas estão associadas a várias questões complexas, né? Onde a gente vê principalmente a questão das emissões, né? A proximidade da COP26, então esse relatório teve uma repercussão grande pela proximidade da COP também. Então, nesse sentido, a gente conseguiu pontuar o contexto dessa pesquisa, né, com essa nuvem de palavras, portanto, a gente fez uma pesquisa qualitativa dedutiva, né? Trabalhamos com foi para trás, vamos voltar para frente aqui, vamos à frente. A gente pensou, então, na dedução a partir desse entendimento do que são, né, os direitos humanos nesse contexto da crise climática. Então, a gente precisa viabilizar soluções de longo prazo também de infraestrutura, mas atender mais rapidamente às necessidades de igualdade, de coesão, justiça social, por meio de políticas intersectoriais integradas, articuladas ou pelo menos coordenadas, né? Aqui a gente usou uma autora que fala sobre isso, né? Que é essa ideia de que a sustentabilidade é multidimensional e os direitos humanos incluem justamente essa característica. No corpus, a gente fez um quantitativo por temáticas, né? Então, nesse recorte, a gente teve a codificação no programa, porque a gente encontrou 52 registros, né, notícias no G1 e 77 no UOL. Claro que a gente tinha um volume muito maior, a gente foi filtrando, né, tirando, por exemplo, os artigos de opinião, tirando notícias repetidas e aquelas que simplesmente falavam, colocavam links para o relatório e não faziam exatamente uma repercussão. Então, essas notícias recortadas, elas falavam do IPCC, do relatório do IPCC e não o IPCC como um todo, e falavam para uma repercussão, né? Então, tratavam dos temas. A gente tem, então, a divisão, como eu falei, dos elementos de forma dedutiva. A gente codificou nesses elementos aqui: água e saneamento, alimentação, educação, a questão etária, né, jovens e idosos, a questão de gênero, homens e mulheres, diferenciações, moradia, a questão da justiça racial, racismo ambiental, a saúde, o socioeconômico e a vulnerabilidade humana. Eu já vou passar adiante para discutir o resultado disso. Aqui, então, agora eu fiz uma extração de dados para mostrar cada um dos portais. Eu quero botar a bolinha aqui para não diminuir a visibilidade de vocês. Então, aqui no G1 a gente vai ver o quê? Que a gente tem água e saneamento com 10%, vulnerabilidade com 12%, socioeconômico 25%, alimentação praticamente 20%. E aí a gente tem os menores aqui: educação 1%, a questão etária 8%, gênero 3%, moradia 7%, raça e etnia 2% e saúde 10%. Então, a gente visualiza um grande campo de divulgação, de repercussão, que está no socioeconômico, na vulnerabilidade humana e na alimentação, que são os 3 principais tópicos. Para ver também que no UOL as temáticas elas também são nesse sentido. Então, a gente vai ter vulnerabilidade humana com 20%, saneamento um pouquinho mais, aqui no UOL a diferença entre os dois tem 17%, socioeconômico 20%, alimentação 16%. Então, o UOL, a diferença para o G1 é que a água e o saneamento, né, as questões relacionadas à água e saneamento, estão acima da alimentação, mas também estão muito próximas, né? 16, 17, socioeconômico e vulnerabilidade com 20. Então, a gente tem no UOL um conjunto um pouco mais equilibrado, incluindo a água nos 4 principais tópicos. Aí, juntando os dois portais, a gente tem o que foi mais repercutido, no Brasil nesse período, né? Então, aqui a gente vai associar o socioeconômico com 20%, a alimentação 17%, vulnerabilidade 17%, água e saneamento 15%. Os demais com situações muito menores, né? Moradia com 8%, saúde com 7%,
5,7%, raça com 4%, questão etária com 6,5%, educação quase 1%, e gênero com 2,5%. Então, existe uma diferença muito grande, que a gente poderia dizer, de carro-chefe, né, as questões mais repercutidas num grupo maior, e questões que estão ainda muito recentes ou muito diminuídas nessa cobertura. Por fim, num resumo, né, para a gente perceber no todo dessa cobertura, com essas repercussões, a gente percebe que existe sim uma seriedade no tratamento dos dados, com a ênfase nesse acerto científico, que cada vez mais passa até mais do que um consenso científico, mas uma assertividade e um acerto mesmo, de que todas as previsões ou todas as simulações, elas têm se mostrado, às vezes, até um pouco conservadoras em relação à mudança climática que já está acontecendo. Em relação tem uma percepção também temporal diferenciada, em que os efeitos dessa mudança climática já se dão, né, nesta geração, não é mais tanto uma questão do futuro. Então, muitas reportagens falando, já estamos vendo, já está acontecendo, é urgente. Então, isso se relaciona à questão da emergência climática, que existe desde 2019, essa inflexão discursiva para que a gente trate a questão climática como uma emergência, como um colapso, como alguma coisa realmente e efetivamente muito grave e urgente. As vulnerabilidades, então, aqui traz justamente esse apelo, essa ligação com os direitos, principalmente os direitos sociais, né? Os direitos humanos sociais que estariam nesse primeiro tópico de repercussão, né? Então, a gente vai finalizando, né, tratando para vocês de colocar, né, principalmente, eu vou voltar aqui um slide, que é esse total de citações, né, dizer que, como a gente tem um tempinho ainda, que nas questões, né, de água e saneamento, a gente vê muito a escassez da água potável, o aumento das inundações do mar, as estiagens, as secas, e aqui vai relacionar toda a questão, né, de países que estão sofrendo com isso, que já não têm, né, esse acesso à água e ao saneamento. A alimentação, que está em muitos lugares, aqui entra muito a questão da insegurança alimentar, mas também a mudança de hábitos, a questão da agropecuária, né, principalmente aqui no Brasil, né, grandes pastagens, grandes espaços para a criação de gado e o quanto isso impacta, né, tanto na alimentação quanto também na questão socioeconômica. Importante que alguns itens eles vão pontuar ou vão ser codificados em algumas notícias em mais de um tema, né? A gente tem na educação um registro muito pequeno, né, com os impactos na educação, e alguma coisa começa a surgir os impactos dos riscos para os mais jovens, que vão ter que enfrentar essa mudança do clima de forma por muito tempo na sua vida, e também para os idosos que sofrem, por exemplo, com ondas de calor e mortes por outras questões de saúde. A moradia, justamente, saudável, um lugar saudável, um lugar seguro, tem muita relação aqui com os eventos extremos, apareceu bastante. Na questão da raça e etnia, a gente vê essa vulnerabilidade de raça e etnia, por exemplo, aqui no Brasil, as etnias indígenas, elas sofrem muito, né, com a falta, às vezes, de políticas de proteção, e a relação desse racismo ambiental em vários setores. A gente tem na saúde o aumento de zoonoses, o aumento também de doenças respiratórias. Na questão socioeconômica e na vulnerabilidade humana, que foram os conjuntos que mais trouxeram resultados, a gente tem toda sorte de questões de causas e efeitos da mudança climática que delimitam, portanto, um uso diferenciado da terra, um uso diferenciado dos elementos da natureza. Então, por exemplo, combustíveis fósseis, mineração, desmatamento, queimadas, emissões, em geral, de transportes, a produção de alimentos que uso fertilizante, a questão do gado, como eu mencionei, o aquecimento de prédios e etc. Na vulnerabilidade humana, as perdas e danos que já acontecem, as dificuldades de adaptação das pessoas, as migrações, as regiões vulneráveis, os desequilíbrios que são sistêmicos, que são aspectos de risco generalizado para a humanidade. Então, com isso, a gente tem uma percepção de que existe cada vez mais, né, aqui eu trouxe para finalizar a resolução da ONU 723 de 2018, que reconhece que os direitos humanos,
né, que os seres humanos devem estar no centro das preocupações para o desenvolvimento sustentável, e esse direito deve ser cumprido de forma equitativa, atendendo necessidades ambientais e desenvolvimento das nossas gerações e das gerações futuras. Com isso, eu agradeço a oportunidade e aguardo certamente o feedback de vocês. Até mais, obrigada.